Escutemos o Evangelho de hoje. É uma perícope de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Naquele tempo, enquanto Jesus ia descendo para Jerusalém, passou por meio da Samaria e Galileia, de Galileia. E ao entrar em certa aldeia, aproximaram-se dele 10 varões leprosos que ficaram de pé de longe e elevaram alto a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Jesus, os vendo, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E ocorreu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um, porém, dentre eles, quando viu que estava limpo, voltou e, em alta voz, glorificando a Deus, prostrou-se com o rosto encostando no chão, diante dos pés de Jesus, e agradecendo a ele. E este homem era samaritano. Respondendo então Jesus disse: Não foram então 10 os que ficaram limpos? Onde estão os outros 9? Não foi encontrado quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta e vai-te, que tua fé te salvou. Pelo sinal da Santa Cruz, do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já percebem, as coisas mudaram, não é? Porque estávamos planejando a vinda do senhor bispo, nosso caríssimo Dom Tomás de Aquino, beneditino, que mora e dirige o mosteiro da Santa Cruz em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Estava certo que no próximo domingo ele estaria aqui para crismar a muitos, e esta semana as coisas mudaram. Ele deveria ir para Vitória, onde tinha algumas celebrações a fazer, e de Vitória ele se dirigiria segunda-feira, amanhã, para cá, chegando de carro, chegando aqui na terça-feira. Durante essa semana, porém, aconteceram coisas diferentes, porque além de Dom Tomás de Aquino, no mosteiro da Santa Cruz, há também 2 monges que são padres, Dom João Batista e Dom André. E eis que os 2 foram atacados do vírus chinês, que chama de Covid, estando Dom João Batista mais grave do que Dom André. Ficamos preocupados, fizemos até nós aqui, na noite que soubemos, uma noite de orações, nós monges, fizemos uma noite de orações pelo mosteiro da Santa Cruz, particularmente pelos 2 sacerdotes, monges doentes, e depois Dom João Batista, que estava mais grave, começou a melhorar. Dom André não estava muito grave. Mas depois veio a notícia de que Dom André, ontem, se não me engano, tinha piorado, e Dom João Batista estava melhor. Mais tarde, porém, chegou a notícia, ontem mesmo,
de que ele tinha melhorado, Dom André. Mas depois aparece agora outra notícia de que ele piorou de novo e parece que está com 50% do pulmão comprometido e talvez tenha que estar sendo cuidado na casa de um casal de fiéis que frequentam lá a igreja do mosteiro, com uma fiel que é enfermeira de nível superior, cuidando e acompanhamento médico adequado, etc. Entretanto, hoje de manhã eu recebi a notícia desse comprometimento mais grave, respiratório de Dom André. Estamos celebrando também por eles aqui neste momento, pedindo a Nosso Senhor que poupe o mosteiro e os fiéis de tirar daqui Dom João Batista ou Dom André. Somos poucos, não é? Aqui estou eu com o Padre Joaquim. Quando aparece precisão para atender fora, eu sempre mando o Padre Joaquim, que é mais novo do que eu já estou velho, então vai decaindo, não é? A saúde, para completar os últimos dias, eu he estado bem atacado da coluna e comecei a fazer uma fisioterapia, orientado pelo médico, doutor Antônio Olímpio, que é um médico muito bom no ramo, e em vez de melhorar, a fisioterapia começou a me piorar. Eu fui ficando cada vez pior essa semana passada, começo de semana, tanto assim que não pude celebrar domingo passado. A Joaquim celebrou no meu lugar, eu que celebraria aqui para os fiéis. Celebrei a missa mais cedo, sem sermão, etc. E, entretanto, sexta-feira eu expliquei ao fisioterapeuta, ele é um que atende as sextas lá na clínica, expliquei a ele o que estava acontecendo comigo, a piora. Ele então mudou toda a grande parte da técnica e eu comecei a melhorar de novo. Melhorei de ontem, fiquei melhor ontem. Hoje estou um pouquinho ainda embaixo dessas dores, mas podendo celebrar, atender o povo. O Padre Joaquim teve que substituir Dom Tomás em Vitória, de repente, ficando eu só para atender, as confissões, etc. Assim são as coisas como o Nosso Senhor permite. O Nosso Senhor permite. Quero recordar também que nós precisamos muito, mas muito mesmo, rezar pelo Brasil, pelo estado em que está o Brasil, com os comunistas ainda com muito poder, com muita autoridade e tomando medidas muito más contra os que estão se esforçando para melhorar o Brasil. É uma situação grave. 7 de setembro vai haver uma série de concentrações pelo Brasil afora, a mais importante das quais eu espero que seja a de Brasília, quando se pode, quem sabe, meu Deus, tomar alguma medida
que leve a forçar esse estado de coisas mudar para bem de nossa pátria, porque se realmente o anticomunismo conseguir sair vitorioso, como está lutando entre nós, será um benefício não somente para o Brasil, não. Será para o mundo todo. Para o mundo todo. A gente sabe a maldade dos comunistas é uma maldade maçônica terrível, terrível. Olha aí a situação nos Estados Unidos. Foi eleito um presidente que começou a trabalhar na linha reta. Eles fizeram uma campanha de falsificação até na eleição, conseguiram implantar um presidente esquerdista, que tem uma vice-presidente pior ainda do que ele, e que vai mudando toda a política do anterior, com repercussão em outras nações. É uma situação caótica muito grande. Tudo isso, naturalmente, que nós sabemos que é fruto do pecado, não é? É fruto do pecado, porque Nosso Senhor se serve desses flagelos para castigar os pecados humanos. A China, que é hoje uma nação comunista desde 1949, na mão dos senhores de escravos comunistas, está interessadíssima em tomar o Brasil, para transformar o Brasil numa espécie de quintal de proveito deles, que são de uma ousadia muito grande, muito grande. Basta ver a ousadia como o embaixador da China fala no Brasil, das coisas do Brasil, como se ele tivesse direito de falar coisa alguma. É toda uma situação muito grave esta. Então, a gente compreende que tudo isso não foi permitido. O próprio vírus chinês, que eles criaram para espalhar pelo mundo, e tem sido uma arma também, como o comunismo, cheia de mentiras, cheia de mentiras. E uma das mentiras é impor, obrigar a tomar esta vacina que a gente vê que eles mesmos chamaram de vacina experimental. Como é que se obriga o mundo todo a receber uma vacina experimental? Uma vacina experimental se dá nos animais, para ver a reação. Só depois é que passa para um estágio de mais segurança. Então a gente vê, às vezes, aí pessoas importantes que se vacinaram e depois caíram doentes da doença contra a qual se vacinaram, e com vacina e tudo, e muitos têm morrido. Ainda esta semana eu lia um noticiário de que nas nações do Reino Unido, britânicas, tem morrido mais gente de Covid vacinado do que não vacinado. É um caos completo. É um caos completo esse em que nos encontramos, muito grande. Tudo isso a gente deve levar a nós nos convertermos, a nós rezarmos mais, fazermos sacrifício e oração, pedindo a Nosso Senhor, Nossa Senhora, que nos socorram em situação tão aflitiva como essa
em que nós nos encontramos. Não deixem de rezar pelos nossos queridos irmãos do Mosteiro da Santa Cruz, de modo todo particular, o Dom André, que está mais grave, e Dom João Batista, que, embora seja mais frágil, está reagindo melhor. O André é mais forte, mas as coisas estão aí nesse estado, nesse ritmo, toda uma campanha mentirosa contra medicamentos que bons e grandes médicos recomendam contra este vírus chinês, e uma campanha cerrada contra certos medicamentos, como acontece com a ivermectina, e tudo isso diante de um mundo todo entregue à mentira, o que quer dizer todo entregue ao demônio, porque ele que é o mentiroso. O Evangelho de hoje nos conta que Jesus estava se deslocando do norte da Palestina, da região chamada Galileia, onde ele primeiro fez a sua pregação, para vir pregar no sul, na Judéia. Entre a Judéia e a Galileia fica a Samaria. A Samaria era antes um corpo só com a Galileia e a Judéia. Mas depois os assírios tomaram a Samaria e fizeram uma revolução terrível. Pegaram os habitantes judeus da Samaria e levaram para regiões bem distantes, espalhados. Trouxeram outros povos que eles tinham dominado e colocaram na Samaria. Resultado é que a religião de Moisés, a religião preparatória do catolicismo que havia, ficou numa situação de minoria, porque naquele tempo, aqueles povos pagãos, quando eles iam morar em um lugar, costumavam cultuar o Deus do lugar, mas levavam também os falsos deuses deles. Assim ficou a Samaria um caos, uma confusão de deuses falsos que eram adorados ao lado do Deus verdadeiro que era adorado em Jerusalém. Mas, mesmo adorando o verdadeiro Deus, não tinham união com os princípios que Deus tinha dado a Moisés e que eles seguiam até Jesus chegar e trazer a perfeição. De modo que eles, em vez de irem a Jerusalém para adorar a Deus no templo único que havia, eles fizeram um templo num monte lá na Samaria, o Monte Garizim, uma espécie de rival do templo de Jerusalém. E assim mesmo aqueles que adoravam o Deus verdadeiro, era uma coisa muito atrapalhada. Eles não admitiam grande quantidade de livros sagrados do Antigo Testamento.
como acontecia com os judeus do sul e da Galiléia do norte. Era essa a situação. Resultado: eram estrangeiros, descendentes daqueles estrangeiros que foram para lá, que assimilaram um pouco da religião de Moisés, misturando aquelas religiões falsas todas. De modo que, em geral, os judeus não conversavam, nem davam bom dia a um samaritano. E o samaritano também não queria conversa com os judeus. Entretanto, no episódio de hoje, há 10 leprosos, um dos quais é um samaritano e os outros judeus, que naquele estado em que eles estavam, não estão pensando nessas separações. A lepra, a medicina naquele tempo, não é? Não tinha os conhecimentos de hoje. Hoje se trata a lepra com sulfona, que a pessoa pode ficar boa. Naquele tempo não havia um tratamento, de modo que quando alguém era diagnosticado de lepra, e ainda mais convinha lembrar que várias outras doenças graves de pele, por falta de conhecimentos de patologia e medicina em geral, eram confundidos com a lepra. Então essas pessoas que tinham essas doenças graves de pele ou a lepra eram segregados, não podiam morar com os seus parentes sadios, não podiam morar nas suas casas, eram postos para a rua, vivendo uma vida horrível, de miséria, de fome, de necessidade, de sofrimento e de lenta morte. É assim que, passando Jesus, a gente percebe que Jesus, depois de pregar na Galiléia, que foi pregar na Samaria, ele, em vez de atravessar a Samaria toda, ele foi pelos limites entre Galiléia e Samaria, na direção do leste, até chegar ao vale do Rio Jordão, para dali descer e certamente, quando chegasse a Jericó, lá no sul, subir a estrada que ia dar em Jerusalém. Isso é esse o plano de Jesus. Quando passou aí por uma aldeia, e São Lucas não diz o nome da aldeia, havia perto da aldeia, ali à toa no mato, vivendo horrivelmente, esses 10 leprosos. Um era samaritano, os outros eram judeus. Não se sabe se era uma aldeia na Galiléia judaica ou se era uma aldeia na Samaria. O fato é que eles ouvem falar de Jesus, dos milagres de Jesus, e então souberam que Jesus estava passando ali por perto, não foram até onde Jesus estava, e sem se aproximar, como a lei mandava que o leproso não se aproximasse. Inclusive, se houvesse um leproso numa estrada e fosse passando pessoas, e fosse passar perto dele, ele era obrigado por lei a gritar: impuro, impuro. E a própria palavra que indicava a cura de um leproso, entre eles, era purificar, ficar limpo, por causa das deformações e sinais exteriores que a lepra deixava. O leproso vai apodrecendo os pedaços, né? Às vezes cai um dedo, cai outro, cai a mão, cai o nariz, e podre. E a pessoa fica com uma aparência horrível,
horrível. Eles se aproximaram de onde Jesus estava, sem ficar muito perto, como a lei mandava, e gritaram: Mestre, tende compaixão de nós. A lei de Moisés determinava que, se por acaso algum leproso ficasse bom por qualquer motivo, deveria se apresentar ao sacerdote, porque, como era uma doença que declarava uma impureza religiosa, era necessário que o sacerdote então examinasse o corpo dele todo para ver se não tinha mais sinal da doença. Ele tinha que tomar uma série de banhos e depois então era permitido voltar para a casa de sua família, comprovando que estava inteiramente curado. Mas se a declaração de cura era dada por um sacerdote, que fazia todo esse processo de exame, etc. E assim eles gritaram a Nosso Senhor de piedade. Nosso Senhor então disse: vão se mostrar ao sacerdote. É uma coisa interessante que Nosso Senhor, que curou tanta gente, não é? Rápido, não curou esses 10 leprosos assim. Mandou que eles fossem para o sacerdote, o que significava que eles iam ficar curados. Quando eles se apresentassem ao sacerdote, ele via que estava curado. Obedeceram, não reclamaram não, foram andando. Depois de andar um pedaço, eles viram que não tinham mais sinal nenhum de lepra neles. O milagre de Jesus tinha sido assim, um milagre feito à distância. E eles então ficaram naturalmente numa alegria muito grande e continuaram a viagem de procurar o sacerdote. Só um estrangeiro, um samaritano, é que parou e disse: não, primeiro eu vou agradecer a Jesus. Foi Ele que me fez ficar bom, limpo, curado. Então ele voltou. E quando voltou, estava curado, se aproximou de Jesus, ajoelhou-se no chão, desceu o corpo até o chão, encostando o rosto no chão, para agradecer a Jesus a cura. E Jesus então, que sabia que os outros 9 tinham sido curados, disse: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Somente este, e nem judeu como nós é estrangeiro, é que vem agradecer, mais ninguém. Essa é a lição do Evangelho de hoje. Qual é a lição, meus irmãos? A gratidão. O agradecimento. Nós, pecadores, muitas vezes guardamos, a gente guarda anos e anos a lembrança de uma coisa, de uma ofensa que recebeu de outra pessoa. Nunca se esquece daquilo. Quando, na verdade, aquela pessoa que fez aquele mal pode também ter feito bem, mas esse bem não lembra. Eu recordo um caso verdadeiro que eu conheci na minha juventude. Duas famílias amigas se juntaram numa sociedade, um pai de família das duas, os 2 pais, numa sociedade. Mas depois
um deles fez uma coisa que o outro ficou magoado e se separaram. Daí em diante era só queixa do outro. Mas houve uma ocasião em que um filho do que ficou magoado foi acidentado na rua e o outro soube, foi buscar no carro dele, tinha carro, foi buscar no carro dele, foi levar para médico, foi cuidar dele como se fosse filho dele. No entanto, eu vi o outro se queixando de uma coisa errada que esse tinha feito. Fulano não presta, fulano fez isso. Aí eu cheguei, me lembrei daquele episódio que eu conhecia. E disse, não se esqueça que o fulano, quando seu filho tal, assim, foi acidentado, quem foi buscar, quando você nem sabia do que tinha acontecido com seu filho, quem foi buscar seu filho na estrada e levar para médico e cuidar, quem foi? Não foi ele? No entanto, isso você não está lembrado desse benefício. Está lembrado do que sofreu do outro. Esse é um ponto espiritual que é lição para hoje. Observem bem. Cada um pense em si mesmo. Você tem queixa de alguém? Tenho queixa de fulano, fez isso assim comigo. E esse que lhe fez isso, nunca lhe fez bem nenhum. A nossa maldade é tão grande que às vezes a pessoa se esquece do bem que recebeu, mas não se esquece do sofrimento que o outro lhe causou. Isso não é nada católico. A gratidão é uma virtude preciosa, muito preciosa. E então, primeiro comportamento de gratidão que nós devemos ter é para com Deus, não é? A gente primeiro Deus me criou, me deu todas as qualidades que eu tenho, os órgãos do meu organismo, Ele me deu. Condições para sobreviver, recursos para o pão de cada dia. É muita coisa só aqui na terra que Deus dá para essa terra. Mas se nós formos mais longe, então veremos que Ele me criou para ir para o céu, que o céu é o lugar da felicidade completa, perfeita, e que eu preciso ir para o céu. Então preciso agradecer a Deus tudo que Ele me deu para que eu possa ir para o céu. Me deu a vida dele na cruz. Me deu no meio de uma multidão de religião estranha, me deu uma religião verdadeira, o catolicismo. Com todos os recursos, não é? O batismo, que faz eu viver a vida de Deus, a confissão, que me devolve a graça que eu perdi se cometi um pecado grave, a comunhão, que é Jesus vivo, que vem a mim para me enriquecer.
que alguém vai melhorando cada vez mais e alcançar a salvação. Enfim, tudo que Ele me deu na ordem sobrenatural. Mas, como nós aprendemos quem é Deus, e esse também é um motivo de gratidão, eu saber quem é Deus, sei que Deus é perfeitamente bom e que se Ele permite que aconteçam coisas amargas, elas são para o proveito da minha alma, são para a minha salvação. Então, a gratidão deve ser praticada por mim também na hora que eu recebo uma coisa amarga qualquer, uma coisa desagradável qualquer, porque Deus permite isso para meu proveito, para meu bem. Quando nós tivermos morrido na eternidade, não vai haver segredo para nós. A gente vai entender direitinho por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo, não é? Então, essa é uma grande lição para nós católicos hoje. A virtude da gratidão. Primeira gratidão para com Deus que me criou, para com Deus que me deu tanto recurso natural, não é? Para com Deus que me deu o alimento, que me deu os sentidos, para Deus que me dá mais ainda a vida da graça dele, pela sua morte na cruz, pela Igreja Católica que ele fez, para me ensinar tudo o que preciso e poder me salvar. Então, toda a gratidão para com Deus é uma coisa enorme e variadíssima, da qual eu não posso esquecer de forma nenhuma, em momento algum. Mas é de Deus também o benefício que eu recebo das pessoas. Quantas pessoas já me beneficiaram de uma maneira ou de outra? É Deus. E eu devo ser grato a Deus e grato àquela pessoa que me deu aquele benefício, me deu aquela assistência, me deu aquele socorro. Essa é a grande lição de hoje, para nós não esquecermos. Porque esquecemos fácil. Esquecemos fácil. Nós temos o defeito de... Os antigos diziam que o ser humano carrega 2 sacos. Um nas costas, outro na frente. Nas costas, coloca os próprios defeitos. Na frente, coloca o defeito dos outros. Quanto mais vai enchendo as costas dos seus defeitos, mas vai se curvando cada o peso do saco das costas. E à medida que vai se curvando, vai enfiando a cara no saco do defeito dos outros e vendo as falhas dos outros, mas não as suas próprias. É uma verdade isso. E as lições do Evangelho de hoje devem ser guardadas com atenção. Com atenção. Não nos esquecer dos benefícios recebidos. Agradecer. Se posso fazer mais alguma coisa para aquela pessoa que me fez, fazer o mais que eu puder. Primeira coisa é o ato de agradecer, não é? Mas também a gente tem que reparar que não é só o agradecer. Às vezes são gestos, são atitudes que eu preciso fazer para o outro para indicar a minha gratidão por tudo aquilo que ele me fez. Essa é a lição de hoje, do Evangelho de hoje, para o nosso bem. Não se esqueçam de rezar pelo Brasil, de rezar por esse movimento de setembro, de pedir a Nosso Senhor que não deixe que a China comunista
continue avançando no Brasil, tomando, por causa de brasileiros Judas, que estão traindo o Brasil em proveito próprio, Os comunistas estão petrificados no mal. Temos que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso, para não acontecer que eu favoreça o mal em vez de favorecer o bem. E o comunista não crê em Deus. E eu preciso fazer da minha fé em Deus a base de todo o meu comportamento.